essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Bom, eu sou Celso João Perotto, eu sou militar da reserva, já até reformado, porque a reserva são só os primeiros 5 anos, depois aí reforma. Tá? E, bom, o que mais? Sua idade? 85 anos. Original da onde, chefe Perotto? Original do município de Osório, Rio Grande do Sul. Ah, você é de Osório? De Osório. Hoje é o lugar mesmo que eu nasci, já virou outro município. Se ele lembrou de Osório, ficou o município de Maquiné. Uhum. Então, chefe Perotto, me conta como você entrou no movimento escoteiro, que ano você conheceu o movimento escoteiro e por que você entrou? Bom, em 1962, eu aportei em Brasília, com missão militar, naturalmente, para instalar aqui ajudar a instalar uma unidade. Me deram uma residência, depois de 62, aí uns meses depois me deram uma residência oficial, e aí me instalei e tal, fui buscar a família, e aí eu trouxe já 2 meninos, né? Depois de alguns anos, aqui a tia G foi convidada a trabalhar no hospital militar, lá do setor. Uhum. E lá conheceu o Coronel Jesus, e ele então, com esse conhecimento, deu a conhecer para a tia G que ele tinha fundado um grupo escoteiro lá no Cruzeiro. E já tinha conhecimento que eu tinha 2 meninos já praticamente em idade de lobinho, e então convidou a gente para colocar os meninos lá no grupo escoteiro, que se chamava Presidente Kennedy. Isso em 65. E aí foi quando então eu levei os meninos, eu mesmo levei pessoalmente os meninos para matricular lá na Cateia. E aí eu passei a frequentar também. Então, em vez de levar as crianças meio-dia, 1 hora, e voltar, não era conveniente. Então eu esperava lá, né? E nessa espera, o Coronel Jesus, ele tinha um maquelá e um um escotista que era chefe de tropa, e tinha um projeto de chefe sênior, mas não tinha sênior, só tinha uma tropa de uns 20 meninos e uns 15 ou 20 lobinhos. Uhum. Era esse o objetivo. E faltava gente, pais para ajudar, então o Coronel Jesus falou assim, olha, vê o que é que tem que fazer, já que você está aqui. Então, mas fazer o que? Eu não sei de nada. Não, vai ver o que você pode fazer. Aí comecei a ver que umas barraquinhas de quartel que ele tinha recebido como doação, e tinha alguns cantis, daquela mochila de exército antiga, de lona, né? De lona, cheia de cordãozinho. Aquilo dá certo, mas precisa de uma técnica para ela receber o material. E então estava tudo misturado, aí comecei a separar aquilo, arrumado. E um dia ele falou, escuta, você tem um negócio de mensalidade aí, que a gente cobra uma mensalidade, mas não sei como é que tá. O tesoureiro não ia lá. Eu nunca tinha visto o tesoureiro. Então procurei, ele não me passou nada, porque ele não tinha dito, tem que ver o tesoureiro. Procurei, não achei, ninguém sabia nem onde ele morava. Então eu comecei a fazer uma lista de meninos que frequentavam para cobrar mensalidade.
eu lembro bem, naquele tempo era como se fosse R$1 hoje. Sim. Era outro dinheiro. Então, qual é o valor que você cobra? Ah, é R$1, pronto. Aí comecei a cobrar a partir dali. E cobrei também devagarinho, conversando com o chefe, para ver a frequência, né? Para cobrar tem que saber quem está frequentando. E comecei a me envolver nessa história. Ficou com a parte administrativa toda. Isso. E aí, às vezes tinha alguma atividade externa. Bom, aí nessa altura eu adquiri uma Kombi velha, né? E aí então os meninos iam acampar, então eu levava as tralhas, mas ninguém ficava no campo, chefe nenhum. Ficava as 2, 3 patrulhas assim sozinhas. Dia sim, dia não, o chefe Jesus ia visitar as patrulhas e dava as ordens lá. Eu não sabia nada do que era acampamento escoteiro, né? Sim. Ele dava lá. Mas aparentemente funcionava, né? E eles ficavam uma semana lá acampados. Eu lembro bem que o último acampamento que eu apoiei eu acompanhava muito na água mineral. Sim. Mas o último foi lá no Santo Antônio Descoberto, um pouquinho antes do Rio Descoberto, uma chácara ali, eles acamparam ali e eu levei a tropa lá. Bom, e fiquei me envolvendo nessa situação aí. Aí o meu filho mais velho, ele era muito crescido, então ele até com 10 anos já passou para a tropa. O Né? Renato? Não, o Alexandre. O Alexandre. Já era 1970. O Coronel Jesus já estava doente, e ele não tinha divulgado, mas ele já estava doente, depois que nós soubemos. Ele foi... ele era também junto... detalhe, voltando um pouquinho. Na mesma sede que era fornecida ali no Cruzeiro Velho, você nascido e criado aqui, Sim. você deve conhecer um pouco lá o Conheço Cruzeiro Velho. aquela região ali. Então o Cruzeiro Velho tem as bordas que chamam de Cruzeiro Nobre, né? Beirando o eixo, virando para o primeiro comércio ali, do Forte Militar, ali, beirando ali até na direção da HFA, tem uma residência melhor, onde eu estou ali na 6, bem perto da pista do HFA. E numa dessas casas, com a influência do Coronel Jesus, foi cedida para ser sede do grupo escoteiro. Não, de uma bandinha chamada Lira Infantil, que ele havia fundado paralelamente ao grupo escoteiro. Sim. Como o chefe Jesus estava doente, ele então propôs a extinção. E essa casa estava sendo cedida em nome da Lira Infantil, que era a bandinha, e não em nome do grupo escoteiro. Já tinha uma outra casa no outro local, mas como ele tinha recebido essa casa para a banda, ele então juntou as duas coisas e liberou a outra casa original, que era uma seção provisória. Então ele tinha muita atividade, então não conseguia tocar tudo ao mesmo tempo. Então tanto a banda quanto o grupo escoteiro, que era onde eu atuava, eu senti que estava sendo prejudicado, né? Mas aí ele teve o bom senso e disse, não, eu vou acabar com a banda. E a banda tinha um sócio, ele fez uma assembleia e propôs a extinção da banda. E a assembleia, nem lembro, porque eu não participei da assembleia. E acho que extinguiu a banda. Extinguiu a banda. Pelo menos saiu do Cruzeiro. Consequentemente, o grupo ficou sem sede.
porque a casa era cedida para a banda, né? Sei. Bom, aí então veio ele, ó, bom, a banda vai sair, o grupo também vai sair, porque a casa era para a banda. Então, o que a gente vai fazer? Bom, temos que dar um jeito. Então eu peguei as tralhas na própria Kombi, levei para minha casa, que já nessa altura eu morava na vila do setor militar, ali perto Sim. do hospital. Aí instalamos a sede do grupo na minha garagem. Imagina como é que tinha. Material quase não tinha nada. Tinha uma mesinha com 2, 3 gavetas. E era dureza. Em seguida, a tia G veio trabalhar comigo. E aí ajudou a aquelar. E a gente dava atividade na pracinha do Pandear ali. E por conta disso, o Pandear foi sendo construído paralelamente a isso. E a gente conseguiu uma vaguinha no Pandear, uma salinha. Instalamos temporariamente ali a sede do grupo e dava atividade ao ar livre, né, da pracinha. Lá mesmo na área, perto, morava o general comandante da área e tinha uns netos, que ele colocou lá, 2 netos. E ele tomou conhecimento da dificuldade e diz, olha, eu vou arranjar uma sede para vocês. Isso não pode ficar assim. A gente já tinha uns 40 meninos ao todo, né? E, bom, aí tinha vários escotistas, já havia uns 5 ou 6 escotistas nessa altura. E aí ele propôs lá para o comando, cedeu uma sede. Imagine a sede nossa agora. Sei. Fica de frente para a rua do Fazendário, digamos, nas costas, na mesma direção, tem uma edificação bem na esquina, não tem? Sei, tem. Demoliram, mas agora tem um prédio novo. Mas ali tinha um prédiozinho desativado que era Corpo da Guarda. Ah, do Corpo da Guarda. E tinha até uma espécie de uma torrezinha assim. Era um negócio meio até interessante lá. E ele conseguiu que viesse para essa instalação. Aí já era uma instalação muito boa. E é uma história grande. Ficamos uns 2 ou 3 anos ali. Ah, que ótimo. Legal. Só que Ainda naquela... como o grupo escoteiro Kennedy, John Kennedy. Ainda, mas nesse mesmo lugar foi feita a assembleia para mudar de nome. Ah, então vocês mudaram de nome. Isso. Por quê? Por que mudaram o nome? Bom, aí a história é grande. Mas a gente estava dentro da área militar. Praticamente os pais dos meninos eram militares. E a gente tinha muita... Na época tinha... O Kennedy foi assassinado Então os militares, meio que debaixo dos panos, assim, esse nome não cai bem. Não dá para mudar isso, não. Aí a gente promoveu uma assembleia, chamamos os pais, a maior parte era milico, né? E a gente propôs, então, a mudança do nome. Tinha 3 candidatos, era Caio Martins, que a gente tinha o defensor do Caio Martins, né? Sim. Tinha o Duque de Caxias, no caso, o Caxias, também tinha o defensor lá, o milico, e tinha a permanência do próprio nome. O nome do John Kennedy. E aí discutir, tá bom. Aí venceu o nome Viana Martins. Caio Viana Martins. Mas aí a gente lá para não ficar o nome tão comprido, a gente tirou o Viana, ficou Caio Martins. Nessa altura tinham construído um prédio do lado, que está lá até hoje, onde funcionava por causa da construção
residências oficiais do Exército, quartéis, etc., principalmente aquele complexo do QG lá, né? Uhum. Tinha um prédio que sediava uma chamada Comissão Especial de Obras. Prédio grande e tal. E com a desativação dessas construções, foram esfriando, foram sendo... A função dessa comissão especial, ela começou a ficar meio que obsoleta. Então, extinguiram a comissão. E no lugar, adequaram o prédio para trazer a informática do Exército. Consequência, então a gente foi convidado a abandonar aquela sede. Mais uma vez. Nessa altura o general, aquele pessoal que botou a gente lá, não estava mais na área. A gente teve que sair. Onde? Para onde? Nessa altura, então, ajeitamos o centro de ensino número 1 lá do Cruzeiro. Arranjamos duas salinhas lá, fomos para lá. Hoje é o ginásio, né? Não é isso? É o ginásio do Cruzeiro. Ele tem outro nome agora, mas na época era ginásio do Cruzeiro. A gente foi para lá. Bom, a partir daí, a diretora que nos recebeu, tudo bem. Mas também diretora de escola muda, né? Aí mudou a diretora, a gente ficou lá uns 2 para 3 anos, né? Então tudo que dava de errado éramos nós, para variar, né? Então começou a criar um clima, né? Uhum. Mas, quando o general saiu, ele já deixou naturalmente um recado de não. Deem apoio ao grupo escoteiro. E falou lá no departamento de engenharia que era para dar um jeito de fazer uma sede, né? Uhum. E aí, eu, principalmente a tia G e eu, fomos atrás para ver se era viável alguma coisa para nós, né? E aí a gente foi nesse departamento de engenharia, lá tinha um capitão engenheiro que tinha sido escoteiro da pátria, já conhecia a nossa história e tal, e o general tinha determinado que dentro dessas construções, essas áreas, arranjar um lugarzinho para o grupo escoteiro. E ele mostrou lá uma planta que lá onde está agora o grupo, aquele círculo onde a gente faz a bandeira, estava escrito escoteiro. Tinha mandado escrever a palavra escoteiros ali. E essa palavra escoteiro a gente começou a explorar. E o capitão já sabia. E a gente está querendo ir, já tem um recado aqui, o meu chefe, que é general, sabe alguma coisa aí. Então pedimos aí, faça uma planta, porque aqui se tem escoteiro, tem essa área aqui, eu vou fazer uma planta baixa para ter uma ideia, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer uma série. Aí o general de lá da engenharia levantou a possibilidade de construir aquele tal corpo da guarda ali como sede para nós. E é o que aconteceu. Maravilha, que ótimo. Naquele tempo, nem licitação acho que foi. Fizeram um convite, aí botaram uma empresa lá, em 2 tempos construíram. Foi quando a gente então se livrou da diretora lá do ginásio e fomos para lá. Acho que foi 29 de setembro de 1979. A gente está gravando todo esse vídeo para comemorar os 60 anos do escotismo no Distrito Federal, que começou em 1958. Próximo ano a gente completa os 60 anos, né? E eu estou querendo que nesse momento, Chaperoto, você traga alguma mensagem para os futuros escoteiros, para aqueles que estão, aqueles que já foram,
né? Você deu uma mensagem para as pessoas. Bem, o primeiro a gente absorver essa mensagem dos discutimos, conforme eu relatei desde o início, a gente passou a viver isso aí e isso passou a fazer parte da nossa vida. E sem essa incorporação da mensagem discutível nas pessoas, eu acho que as pessoas não trabalham, não ficam no discutível. Se não tiver esse componente, é difícil. Então a gente está no movimento escoteiro esse tempo todo, porque a gente acredita que o movimento escoteiro é um movimento de transformação, um movimento educacional, um movimento que modifica tanto o jovem, a criança ou o jovem, mas eu acho que principalmente o adulto. E a gente espera que a região cresça com elementos comprometidos com o escotismo, ou seja, incorporem na vida de cada um o movimento escoteiro e sejam multiplicadores dessa mensagem, desse movimento que para nós é um movimento transformador. Acho que com isso a gente encerra naturalmente e muito satisfeito de termos colaborado. Com certeza, Com vocês ajudaram muito. Com essa ideia boa da comemoração, porque toda comemoração nesse sentido tem muito a ver, porque quem não tem história não tem futuro. Não tem futuro. Isso também eu concordo. Dizem por aí, eu acho que não sei quem inventou isso, mas a história faz parte do futuro. Exatamente. Ok. Muito obrigado, Chapiroto. Grato Eu que agradeço a oportunidade. Bem. Valeu.